senhoras e meus senhores, eu estou muito grato pelo convite que recebi para estar aqui na noite de hoje, falando sobre o Foro de São Paulo para as senhoras e os senhores. Então vamos ao assunto do Foro de São Paulo. Bem, meus senhores, as ideias comunistas, após a criação do Partido Comunista Brasileiro, isso se deu em 1922, e da intentona. Intentona, por que esse nome intentona? Um intento insensato. Intentona é o significado. E da intentona comunista de 35, desenvolveram-se muito lentamente na nossa terra, no Brasil, tendo em vista a repressão exercida pelos sucessivos governos, principalmente após a intentona de 35. Entretanto, essas ideias, elas se expandiram na década de 60, criando a expectativa da conquista do poder via a instalação de uma ditadura do proletariado pelas diversas organizações comunistas. A estratégia comunista, durante todo esse tempo, fundamentou-se na criação de alianças com a chamada burguesia. Todo mundo sabe o que é a burguesia, classe média. E no dogmatismo marxista, de que a consolidação do sistema capitalista num determinado país criaria condições para a revolução socialista marxista. E isso daí é o que significa o dogmatismo marxista. E, finalmente, considerava a Revolução Armada condição sine qua non para a ascensão ao poder. Entretanto, eles não compreenderam a real índole do povo brasileiro, culturalmente distanciado da violência revolucionária, e subestimaram a reação das Forças Armadas. Então, atentas a responder às aspirações de liberdade da grande maioria da nação. Assim, o foi nos anos 60 e 70 e foi em ponto menor em 1935, durante a intentona comunista. Na atualidade, usando a estratégia marxista-gramscista, conquistaram o governo através do PT via eleitoral, estando em processo de acumulação de forças, o qual, em qualquer momento, poderá levar à ruptura, isto é, à tomada do poder pela força. E eles estão fazendo isso utilizando-se das liberdades e facilidades oferecidas por uma democracia essa que desejam matar. Intencionalmente, com aliados ideológicos, fazem ressurgir na América Latina, principalmente através do Foro de São Paulo, o que chamam de uma alternativa ao neoliberalismo, o socialismo radical, ou a democracia radical. Eles utilizam uma série de nomes, todos eles sinônimos de uma ditadura do proletariado. E isso na contramão da história, acalentando uma volta ao sonho do passado, caracterizado pela tirania comunista. Para atingirmos o nosso objetivo, que se apresenta à frente, que é apresentar a breve visão do Foro de São Paulo, sua criação, atuação e objetivos, torna-se necessário avivar a memória com alguns fatos do passado, historicamente recente. E para isso, nós vamos seguir o sumário que se apresenta aqui. Para que nós possamos, então, dar sequência, nós vamos passar aos antecedentes. Os senhores devem lembrar que em 61, Jango Goulart elegeu-se novamente vice-presidente com a ajuda dos comunistas. E por que novamente? Porque ele já tinha sido eleito vice-presidente de Juscelino Kubitschek
com uma votação maior do que a do Juscelino Kubitschek. Lembrem-se, os senhores, que naquela época existia uma eleição para presidente e uma eleição também em separado para vice-presidente. E nessa ocasião foi eleito Jânio Quadros. Jânio Quadros presidente e João Goulart vice-presidente. E o Jânio Quadros enviou o Jango para uma visita à China comunista. E enquanto Jango lá estava, o Jânio renunciou, opondo-se os ministros militares a que Jango assumisse a presidência, pendência essa resolvida com a adoção pelo Congresso do sistema parlamentarista. Essa experiência parlamentarista foi um fracasso e foi, em parte, uma derrota dos militares, que tinham sido oposição à assunção ao executivo do Jango. E em 63, através do plebiscito, o Jango retoma a plenitude de seus poderes como presidente. E num quadro de Guerra Fria, o contencioso Estados Unidos e União Soviética, Jango passa a defender Cuba, estabelece relações com a China comunista, amplia o intercâmbio comercial com o bloco socialista. Foi apoiado por organizações e lideranças comunistas, tomando medidas claramente esquerdistas durante o seu governo. E durante esse mesmo governo, prosperaram as ligas camponesas, que eram verdadeiros núcleos de guerrilha rural. E essas ligas camponesas, núcleos de guerrilha rural, eram apoiadas por Cuba e pelo anarco-sindicalismo. Nesse meio tempo, as crises, greves, arruaças se tornam frequentes, havendo inclusive a quebra da hierarquia militar e da disciplina. A subversão armada, ou melhor, o movimento militar, respondendo às aspirações da nação, traduzidas por manifestações populares. O senhor se lembra das grandes marchas com a família, né? Aproveitou-se das vacilações e ambiguidades de Goulart e do débil dispositivo sindical e militar que o apoiava e tomaram o poder. A subversão armada torna-se então uma realidade. E todas as organizações que atuaram na clandestinidade, antes e depois de 64, seguiam variantes do mesmo totalitarismo. Repartiam entre si, orgulhosamente, os rótulos de comunista, revolucionária, socialista, bolchevique, maoísta, marxista-leninista, trotskista e etc. Entretanto, a falta de apoio popular era reconhecida frequentemente por elas quando realizavam as suas autocríticas. Abandonando a ação armada, a maioria dos intelectuais comunistas e simpatizantes que abandonaram, fruto da reação das Forças Armadas, se refugiaram principalmente nas universidades, nos jornais, no movimento editorial, criando a primeira trincheira do marxismo-gramscismo. O governo militar, influenciado pela teoria goebbeliana da panela de pressão, que afirmava haver a necessidade de uma válvula de escape para o ressentimento esquerdista produzido pela derrota dos mesmos, jamais fez o mínimo esforço para desafiar a hegemonia dos comunistas nos meios intelectuais, considerados militarmente inofensivos numa época em que o governo ainda não tomara conhecimento da estratégia gramsciana e não imaginava ações subversivas, senão de natureza insurrecional, segundo a doutrina marxista-leninista. Deixados à vontade, influenciados pela teoria gramsciana e a vontade do espaço que dominava o dos intelectuais, os derrotados de 64
passaram a monopolizar a indústria das reinterpretações dos fatos já consumados. Isso acontece aqui agora. Antes mesmo da chegada da nova república, a esquerda, intoxicada pelos ensinamentos de Gramsci, já tinha tomado conhecimento das vantagens políticas da hegemonia cultural e a ela se apegou com redobrada sanha como dona do passado histórico reformulado. É por isso que a narrativa sobre o período dos governos militares, em vez de se tornar mais serena e objetiva com o passar dos anos, mais aflui o tom de polêmica e denúncia, quantos mais os fatos se tornam distantes e os personagens desaparecem nas brumas do tempo. Abrem-se assim as portas para um revanchismo incentivado pelo governo, que se mostra em verdadeira grandeza. Rasga-se a lei para condenar militares, desmoralizar as Forças Armadas, confrontar a lei da anistia. Tudo isso diante de uma mudez inexplicável das Forças Armadas, em nome da disciplina e da hierarquia, em nome de uma reconciliação natural, nacional, unilateral, pois inexistente para o outro lado. O PT, após criado em 1980, tornou-se o âmbito de variadas correntes comunistas, divididas em duas correntes dentro do PT, a corrente articulação e a corrente organizada. A corrente organizada, ela recebeu principalmente os militantes das organizações subversivas, político-militares que desencadearam a Força Armada. E a corrente articulação, ela recebeu principalmente os intelectuais, recebeu o pessoal do clero progressista, estudantes, e era uma corrente um pouco menos violenta que a corrente articulada. O comunista Antônio Gramsci morreu em 1937, após vários anos, desde 1928, numa prisão italiana. E durante esse tempo, ele fez uma profunda análise do marxismo-leninismo. O Gramsci era comunista mesmo após a análise. Apenas ele é um inovador do marxismo-leninismo. Ele continuava comunista, apesar das inovações introduzidas por ele, face à análise que ele fez do marxismo-leninismo. E ele afirmou que a instauração de um regime comunista em países com uma democracia e sistema capitalista relativamente consolidados e estáveis não deve se dar pela força. Ele chamou inclusive esses países de ocidentais. E os outros países que não tinham essa democracia e esse sistema capitalista consolidado, ele chamou de orientais. E ele afirmou que a instauração de um regime comunista em países com uma democracia e sistema capitalista relativamente consolidados e estáveis não deve se dar pela força. Isso só se daria nos países orientais. É preciso, ao contrário, infiltrar lenta e gradualmente, de forma pacífica, infiltrar lenta e gradualmente as ideias revolucionárias, sem jamais declarar que isso esteja sendo feito, sempre pela via pacífica, legal, constitucional, entorpecendo consciências e massificando a sociedade com propaganda subliminar, imperceptível aos mais incautos, que, por sinal, representam a grande maioria da população. Segundo Gramsci, o objetivo revolucionário será atingido pela utilização da estratégia revolucionária gramscista. Com o partido já organizado PT, o governo
já conquistado via eleitoral, mas não poder total. Tudo permeado pela luta de classes na sociedade civil. E o que é a sociedade civil? É o espaço público em que as diversas classes, principalmente a burguesia e o proletariado composto do campesinado, do proletariado e ainda daquelas minorias excluídas da classe média. Então, essas classes é que se chocam dentro da sociedade civil. A sociedade civil é onde se passa a luta de classes. Mas tudo permeado pela luta de classes na sociedade civil, visando a hegemonia das classes subalternas. As classes subalternas são constituídas exatamente pelo proletariado, pelo campesinado e pelos excluídos da classe média. E o que vem ser a hegemonia? A hegemonia nada mais é do que a preponderância que uma das classes tem no campo moral e intelectual, ou seja, no campo ideológico e no campo cultural. Há que destacar, em meio à luta pela hegemonia, a ocupação de espaços ou chamado aparelhamento do Estado. Isso qualquer um aqui no Brasil vê com o governo do PT. A hegemonia cria mentalidade uniforme em torno de determinadas questões, fazendo com que a população acredite ser correta esta ou aquela medida, este ou aquele critério, esta ou aquela análise de situação, de modo que, quando atingido o comunismo, já não haja qualquer resistência. Isso deve ser feito a partir de diretrizes do que Gramsci chama de um intelectual coletivo, o partido, que as dissemina pelos intelectuais orgânicos, políticos qualificados, dirigentes, organizadores, formados no partido para orientar, influenciar e conscientizar massas, que irão, por sua vez, cooptar os intelectuais tradicionais, como professores, principalmente universitários, secundaristas, porque o jovem é um caldo de cultura excelente para a disseminação dessas novas ideias. Jornalistas, editores, com autores diversos, os quais então se encarregam de intoxicar o povo ideologicamente. A hegemonia adredemente buscada faz com que a população, independentemente da idade, da condição socioeconômica e do grau de instrução que as pessoas tenham atingido, pensem de maneira praticamente uniforme sobre todo e qualquer assunto, nacional ou internacional. O poder de manipulação é tamanho que até mesmo o senso crítico pessoal desaparece, fica completamente imobilizado, incapaz de ajudar o indivíduo a analisar as questões de maneira isenta. E quando faz, ainda é obstado pelo politicamente correto. Os exemplos de temas manipulados são numerosos: do desarmamento, do aborto, da eutanásia, do movimento LGBTs, lésbicas, gays, travestis, transexuais e simpatizantes, às políticas sociais, do racismo ao trabalho escravo, da inculpação social pelos crimes individuais à aceitação do caráter social de movimentos comprovadamente revolucionários e violentos, como, por exemplo, as Farc na Colômbia, o MST no Brasil, o Levante da Juventude no Brasil e várias outras organizações revolucionárias pela América Latina. Nós levaríamos aqui a noite toda denunciando todos esses movimentos, visando destruir por completo valores e crenças que a sociedade tinha entranhados em sua alma, mas que, justamente por isso,
não servem aos interesses do partido. Uma vez superada a opinião que essa mesma sociedade tinha a respeito de várias questões, atinge-se o que Gramsci denomina superação do senso comum. Antes nós tínhamos o senso comum, nós temos agora, com a superação desse senso comum, nós temos o senso comum modificado. Denomina superação do senso comum, que outra coisa não é senão o senso comum modificado. Esse, quando não existem mais dúvidas ideológicas por parte da população, se traduz na hegemonia do pensamento. Todo mundo pensa praticamente igual. É o que interessa ao partido. Cada pessoa passa, assim, a ser uma repetidora de ideias prontas. E quando chegar a hora da implantação da democracia radical, a ditadura do partido, aceitaremos, pois já teremos aceitado qualquer ideia ou medida que nos leve nessa direção. Seja ela a demolição das instituições, incluso a domesticação das forças armadas, seja ela a abolição da propriedade privada, seja ela o fim mesmo da democracia, como sempre entendemos até então, e acreditaremos que será muito normal que a obtenção da futura pseudo-democracia se faça por leis, decretos ou simples reformas constitucionais. Não haverá nenhuma oposição. É isso exatamente a superação do senso comum e que faz a maioria dos brasileiros acreditarem, por exemplo, que a contra-revolução de 64 não passou de um ato impensado dos militares para tomar o poder. Hoje, bandidos são heróis. Heróis se tornam bandidos. Como as forças armadas se calaram sobre a ditadura que os comunistas tentavam implantar nas décadas de 60 e 70, e eles afirmam que lutavam pela democracia e direitos humanos, eram os paladinos da democracia e da justiça, ficou impossível ao brasileiro, principalmente da classe média, e que não viveu os fatos passados, compreender que a intervenção das Forças Armadas foi realizada para impedir a ditadura do proletariado, segundo um combate legal. E se elas hoje não intervêm, é porque a grande maioria do povo, já completamente anestesiado, não tem motivação para ir às ruas e exigir tal providência. Vejam, senhores, a que ponto já chegamos. Da mesma forma, fazem com que todos pensem que o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética, quando, na verdade, está ele mais vivo do que nunca, principalmente em nosso continente e principalmente aqui na nossa casa, no Brasil, onde nós temos uma revolução gramscista em andamento. Enfim, a disseminação constante e repetitiva de ideias por intelectuais orgânicos e tradicionais é que permite várias outras opiniões uniformes que não passariam um juízo crítico, caso esse juízo crítico ainda existisse. Daí a facilidade porque chavões do tipo justiça social, cidadania, construção de uma sociedade justa e igualitária, direitos humanos, direito das minorias, militares torturadores, comunista bonzinho, quando não come criancinha, os militares de hoje são diferentes, e etc., que só servem para estimular a velha luta de classes proposta por Marx e Engels lá em 1848, passaram a habitar, sem qualquer contestação, o imaginário popular. A outra técnica gramscista, amplamente utilizada pelo PT, é a ocupação de espaços. Ora, sabendo que a superação do senso comum é a tarefa dos intelectuais orgânicos, a
aqueles que foram cooptados pelos intelectuais orgânicos tradicionais, sendo os tradicionais cooptados pelos orgânicos. Importa reconhecer a necessidade de que eles estejam em toda parte como erva daninha. Daí o aparelhamento do Estado, a subjugação do Legislativo e do Judiciário e a domesticação das Forças Armadas. Domesticação esta, principalmente pelo aparelhamento do Ministério da Defesa. Há que enfatizar a nomeação pelo intelectual coletivo, PT, partido, de cerca de 25 mil militantes, intelectuais orgânicos ou tradicionais, para todos os escalões do governo petista, seja o escalão federal, estadual ou municipal. Pessoas essas alinhadas plenamente com a ideologia do partido. Bem, meus senhores, visto esses antecedentes, vamos passar para o Foro de São Paulo, que é o assunto principal da nossa exposição. O Foro de São Paulo. Com a derrubada do Muro de Berlim, e isso aconteceu em 1989, as várias tendências integrantes do movimento comunista internacional, e o comunista nacional, muita gente acha que não acredita, é algo difuso, inclusive com centros de radiação difusos também. O movimento comunista internacional, tendências integrantes do movimento comunista internacional, passaram a buscar alternativas e a tomar medidas para a criação de suportes internacionais que lhe dessem sobrevivência. A última internacional comunista, a terceira internacional, tinha acabado, inclusive, com a derrubada da União Soviética. Se não bastasse o trabalho em desenvolvimento pela esquerda grandicista para a conquista do poder no Brasil, o descalabro político, econômico e social, reinando na maioria dos países latino-americanos, originário de fracassados governos neoliberais, propiciou que essa mesma esquerda grandicista criasse, em 1990, um ano depois da queda do Berlim, estimulada por Fidel Castro, que tinha a intenção até de preservar a Revolução Cubana e o governo e a ditadura cubana. Estimulada por Fidel Castro, uma organização supranacional, o Foro de São Paulo, um coletivo individual, já vimos que o coletivo individual é uma organização política, de porte muito maior do que o PT, pois internacional, mas sob a influência do PT, que planejou e dirigiu a mais espetacular e avassaladora expansão esquerdista já observada no continente. Nesta ocasião, entre todos os representantes do encontro de criação do Foro, somente o de Cuba representava o governo de esquerda comunista. Passado alguns anos de atuação do Foro de São Paulo, nele se fazem representados esses países que estão aí, todos eles declaradamente de natureza socialista. E socialista aqui entre aspas. Presidido por Lula e coordenado por Marco Aurélio Garcia. Quem é Marco Aurélio Garcia? É o assistente especial da presidência e que cuida das relações internacionais do país. É um segundo Itamaraty à disposição do presidente. Ele é um trotskista convicto. E sob a presidência do Lula e a coordenação dele, presidência do Lula, foi realizado o primeiro encontro em São Paulo, em 1990, com representantes de 48 organizações, partidos de frente de esquerda da América Latina e Caribe, incluso várias organizações guerrilheiras, correntes das mais diversas do pensamento esquerdista,
socialistas, marxistas-leninistas, trotskistas e maoístas. A proposta principal desse encontro, primeiro do fórum, foi discutir uma alternativa popular e democrática ao neoliberalismo. Entretanto, o objetivo estratégico a atingir é o de recuperar para o comunismo na América Latina tudo que foi perdido no leste europeu após a queda do Muro de Berlim em 89. Isso é a reconstrução em verdadeira grandeza da Terceira Internacional Comunista Soviética. Nesse primeiro encontro, a crise do modelo socialista soviético foi avaliada, bem como as estratégias revolucionárias da esquerda latino-americana e do Caribe foram revistas. Foi enfatizado o compromisso ativo com a vigência dos direitos humanos, com a democracia e a soberania popular. Eu estou assim em congruência. Soberania popular, valores estratégicos. A soberania popular é a soberania da nação, é a soberania de um país. E esse movimento é internacionalista. Ele não respeita a soberania de qualquer país. E a soberania popular, valores estratégicos, colocando as forças de esquerda, socialistas e progressistas, frente ao desafio de renovar constantemente seu pensamento e ação. A seguir, foram lançadas as bases para o avanço das propostas de uma unidade de ação das organizações contrárias ao neoliberalismo, tendo em vista a luta anti-imperialista e popular por uma sociedade justa, livre e soberana. Vejam, senhores, os termos que são sempre empregados, que visam simular, mascarar, enganar, iludir. A seguir, isso que está aí, foram definidas as bases de um novo conceito da unidade e da integração latino-americana e do Caribe, respeitadas as diversidades. Segundo Lula, a unidade na diversidade. E firmou-se o compromisso de solidariedade ativa, entre outros, com a Revolução Socialista Cubana. Os senhores, ficou estreitoso. No México, em 1991, durante o segundo encontro de apoio em São Paulo, foi assumido, bem como ratificadas e ampliadas as decisões do primeiro encontro. Estendeu-se o convite para participarem do fórum as organizações e partidos políticos de esquerda do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa. Uma grande ampliação do fórum. A partir desse encontro, o Fórum de São Paulo passou a ter caráter consultivo e deliberativo. Isso significa que as decisões aprovadas em plenárias e constantes das declarações finais passaram a partir de então a ser consideradas deliberativas, isto é, decisórias em termos de aceitação e cumprimento pelos membros do fórum, subordinando-os, portanto, aos ditames dos encontros, na ação a ser desenvolvida a nível internacional e nacional nos respectivos países participantes. Tais deliberações obedecem a uma política internacionalista com vistas à implantação do comunismo no continente, fato que se transfere para o segundo plano os interesses nacionais e fere os princípios da soberania e autodeterminação de um determinado país. No Brasil, a lei orgânica dos partidos políticos e a Constituição brasileira definem isso. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com o seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Portanto, os assuntos deliberados pelo Fórum de São Paulo e assumidos pelo PT para serem internalizados no Brasil, isso é uma ilegalidade
tremenda, pois contraria a lei magna do país. E o Lula está cansado de dizer em diversas declarações que muitas coisas que ele decidiu como presidente são resultantes de acordos e decisões tomadas dentro do Foro de São Paulo, tanto no que concerne a política externa, como no que concerne a política interna. O Foro de São Paulo permaneceu no mais absoluto anonimato para a grande parte da população brasileira, eficientemente protegido pela mídia. Falei para os senhores, a mídia nossa, a grande parte é toda controlada por marxistas. Protegido pela mídia, quase toda controlada pelo esquerdismo marxista. Os mais atentos, somente dele tomaram conhecimento, e muito discretamente, por ocasião do 7º encontro realizado na cidade de Porto Alegre, em julho de 97, 7 anos depois, sem que fosse noticiado a finalidade e o porte do evento. Presentes 158 delegados, 58 partidos procedentes de 20 países, 36 organizações fraternas, cerca de 400 representantes de partidos e organizações de esquerda do continente e centenas de militantes. Com a acumulação de forças, participaram do Foro de São Paulo partidos e organizações de esquerda, reformistas e revolucionários, partidos comunistas que se definem como marxistas-leninistas, organizações e grupos trotskistas, partidos comunistas que continuam se definindo como marxistas-leninistas maoístas, Argentina, Peru e Uruguai, que possuem articulação internacional própria em 17 outros países. Partidos socialistas filiados ou não internacional socialista, organizações que continuam desenvolvendo processos de luta armada, como as FARC e ELN na Colômbia, e organizações que participaram da luta armada e hoje atuam na legalidade, como o Movimento 19 de Abril, também da Colômbia, e os Tupamaros do Uruguai, montoneiros da Argentina e diversos outros. Vamos agora se vai para trás ou para frente. O Foro funcionou sem um grupo executivo apenas na sua primeira edição. No encontro do México, além de um grupo executivo, foi criado um grupo de trabalho que se reúne trimestralmente, encarregado de consultar e promover estudos e ações comunitárias em torno dos acordos estabelecidos no Foro. Na reunião realizada em Montevidéu, foi criado o Secretariado Permanente do Foro. Assim, o Foro tem atividades constantes e permanentes, com encontros de naturezas diversas por todo o mundo e de forma controlada, atendendo às necessidades e características de cada país ou região e principalmente aos objetivos do Foro. O Foro de São Paulo foi presidido por Lula até a sua eleição em 2002. Quando passou então a presidente de honra da organização. Como presidente, adotou política de favorecimento aos demais países do Foro, fruto de acordos realizados dentro do próprio Foro, sem aprovação no Congresso Nacional, segundo declarações do próprio Lula, e, portanto, mais uma vez ilegais, como já vimos. Assim, Lula, no governo, desenvolveu diplomacia presidencial ditada pelo Foro de São Paulo, traduzindo a política externa de cunho ideológico, intensamente prejudicial aos interesses brasileiros e, por vezes, ferindo a soberania nacional. O perdão para dívidas externas de vários países, os conflitos de interesse com o Paraguai, Equador, Bolívia e Argentina trouxeram prejuízos de monta para o Brasil por decisões únicas e exclusivas de Lula, ditadas pelo Foro de São Paulo. A defesa incondicional do governo socialista bolivariano de Hugo Chávez na Venezuela, o apoio a Evo Morales na Bolívia, mesmo quando ele contrariou interesses brasileiros e agrediu a soberania nacional. Quando ele fez aquela encampação lá na
Dias, etc. Como também a Rafael Correia do Equador e as relações sempre especiais com a tirania cubana, investindo pesadamente em Cuba, fazem parte do alinhamento e dos acordos, nem sempre declarados, do governo do PT com o povo de São Paulo. A recusa de Lula em taxar as Farc como narcotraficante e terrorista é outra imposição do Foro de São Paulo. O Itamaraty, por imposição do presidente, as trata como forças beligerantes, participando da vida política da Colômbia, em contraposição ao governo, mas partícipe, força beligerante, não narcotraficante nem terrorista. Mesmo após a prisão do traficante assassino Fernandinho Beiramar pelo exército colombiano, em plena selva, protegido pela guerrilha e acompanhado do chamado Negro Acácio, responsável e operador do narcotráfico realizado pelas Farc. Será conhecido. Fernandinho Beiramar abastecia de cocaína o crime organizado no Brasil. Os senhores sabem o que isso significa para a nossa juventude. O crime organizado no Brasil, trocando armas com a Farc. A entrada de narcóticos no Brasil, sem dúvida, por atingir grande parte da juventude hoje, já é um problema de segurança nacional. Os senhores veem aí o crack matando a nossa juventude, meninos com 12, 13, 14 anos, as cracolândias espalhadas pelas grandes cidades, pelas médias cidades, pelas pequenas cidades, e agora está entrando um outro narcótico pior do que o crack, mais barato do que o crack, e com malefícios maiores do que o crack, mais rápidos do que o crack causa. A ingerência das Farc nesse problema de segurança nacional. As Farc têm o ministro da Defesa do Brasil, o Celso Amorim, que todo mundo sabe que sempre foi comuna. No computador de Raul Reis foi um dos comandantes da Farc, morto em ataque colombiano dentro do território do Equador. Não sei se os senhores se lembram disso. Foi inclusive um problema diplomático a nível de América do Sul, porque inclusive o Equador sentiu-se invadido pelos comandos colombianos. Foi encontrada uma mensagem do Oliveira Medina, representante das Farc no Brasil, em que ele dizia poder contar com o apoio da cúpula do governo brasileiro, em particular pelo ministro Celso Amorim. Acharam que isso era mentira, então a Colômbia inclusive mandou os computadores para uma organização internacional para que ela analisasse o conteúdo dos computadores, e tudo isso foi comprovado. Com o apoio da cúpula do governo brasileiro, em particular com o ministro Celso Amorim, o papel de Oliveira Medina no Brasil, de acordo com o jornal colombiano El Tiempo, era trocar cocaína por armas e fazer o recrutamento de simpatizantes. Mas o Oliveira Medina ele continua aqui, se você quer ver. Estou aprendendo. Olha o que diz esse capaz. O Oliveira foi preso pela PF em 2000, obtendo em seguida a liberdade. A pedido do governo colombiano, foi capturado novamente em 24 de agosto de 2005 pela PF em ação conjunta com a Interpol. E ele foi preso por quê? Por acusação de prática de homicídio, conflito terrorista, sequestro extorsivo, terrorismo e outros crimes. Comitês pela sua libertação foram lançados à frente do PT e o Foro de São Paulo, Equador de São Paulo, Rio, Brasília, Belém, Araraquara, Uberlândia, e em 14 de julho de 2006, o Comitê Nacional para os Refugiados Políticos concedeu o status de refugiado político ao guerrilheiro. E embora a Colômbia não seja um estado
ditatorial ou de exceção, que eram as condições necessárias para que fosse concedido a ele a condição, o status de refugiado político. Mas tem mais. Iniciação no Fórum com PT. Em 28 de julho de 2006, o governo da Colômbia solicitou que o status de refugiado fosse revisto. Em março de 2007, o STF negou o pedido de extradição. Por quê? Ele já era uma pessoa na condição de refugiado político. Quer dizer, já deram uma condição a ele para ele não ser extraditado. Em 2005, a revista Veja, e a revista Veja, ela hoje, eu posso informar os senhores, que ela é abastecida de notícias pela CIA, a Agência Americana de Inteligência. O que a Veja publica, os senhores podem ter certeza que tem uma base real. De acordo com o artigo, de acordo com o artigo, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria em seus arquivos o relato de uma reunião ocorrida em 13 de abril de 2002 entre 30 membros do PT de Oliveira Medina, em uma fazenda em Brasília, e na reunião, Medina prometeu repassar 5 milhões de dólares vindos da Farc para a campanha eleitoral de Lula e de candidatos petistas de sua escolha. Em 29 de dezembro de 2006, a senhora Ângela Maria Slombo foi nomeada pelo ministro da Pesca para o cargo de oficial de gabinete 2, com salário de R$ 9.000 em Brasília. Os senhores sabem quem é Ângela Maria Slombo? Ângela Maria Slombo é a mulher de Francisco Antônio Cadena Colasso, também conhecido como Padre Medina, ou Camilo Lopes, ou é o Pura Camilo, que nada mais é do que Oliveira Medina. Relatório oficial da BIM acusou Oliveira Medina de ter oferecido 5 milhões de dólares das Farc à campanha eleitoral do candidato petista. Ainda que enfatizar a manutenção do Mercosul, prejudicando o desenvolvimento da economia do país, impedindo de estabelecer livremente acordos bilaterais com os demais países do mundo, em nome de uma integração econômica latino-americana que é extremamente danosa para o nosso país. O Chile, por exemplo, tem mais de 42 acordos bilaterais. Nós só podemos fazer acordos complementares a si mesmo com permissão do Mercosul e levando o Mercosul a reboque. Fruto dessa política externa ideológica, o governo brasileiro tem também aceitado passivamente as inúmeras atitudes do governo argentino, por vezes contrárias ao acordado e também prejudiciais à economia brasileira, em obediência aos interesses do Foro de São Paulo. No âmbito da política interna, há que ressaltar a aprovação por Lula do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Vamos ver se eu acerto isso. Muito bem. A aprovação por Lula do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos tem em vista o preconizado pelo Foro de São Paulo em relação aos direitos humanos, considerado como assunto prioritário para os países integrantes do mesmo desde o seu primeiro encontro. Aí está o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Houve, inclusive, uma grita das Forças Armadas, houve uma grita da imprensa, houve uma grita do clero, fizeram-se algumas modificações, algumas promessas, pequenas modificações, e o plano acabou sendo colocado em execução. Empurraram com a barriga e o plano foi colocado em execução. A Comissão da Verdade foi criada. Essa é a comissão que os senhores estão vendo aí. Né? A revogação da lei da anistia já estava sendo prevista aqui, ó. E hoje, através da Comissão do Trabalho da Comissão Nacional da Verdade, existe um projeto de lei da Luísa Erundina, que é a do PT,
e que é marxista, para a revogação da lei da anistia. E já existe também um estudo do Fábio Comparato, advogado de São Paulo, que também é da esquerda, é marxista, o pai dele também era, que dá todo o arcabouço legal para que essa lei seja revogada. Vai ser muito difícil que a instância judiciária não aceite uma ação de revogação se basear nesse estudo do Fábio Comparato. Ela prevê a mudança dos currículos das escolas militares, que está sendo batido todo dia. Por quê? Porque o currículo das escolas militares ensina a história verdadeira. A história com H e não a história com E. E eles querem mudar o currículo também, porque, infelizmente, as escolas militares estão muito bem consideradas no ranking de avaliação do ensino. Agora mesmo, o coronel aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro fez concurso para 6 universidades americanas. Passou em todas elas. Princeton, Harvard, não sei o que, etc. Passou em todas elas. A Comissão de Direitos Humanos, mediadora de invasões, estimulando a invasão de terra e agredindo os direitos de propriedade. Criar uma comissão de direitos humanos quando há uma invasão, e aqui não pode ir para a justiça. Tem que ser decidido por essa comissão de direitos humanos. Quer dizer, estão tirando o direito da justiça de resolver com justiça as invasões de terra. Comitê integrado pelos movimentos sociais para controle da imprensa. A descriminalização do aborto. A união de pessoas do mesmo sexo com a adoção de crianças. Estava tudo lá no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. A exclusão de símbolos religiosos no espaço público. E mais outras coisas variadas que não é conveniente citar aqui, porque senão seria muito longo. O plano foi posto em execução com modificações que não alteraram a sua finalidade principal. A conscientização das classes subalternas, buscando o consenso de interesses do partido, colocando-as contra a chamada burguesia dominante e as forças coadoras do Estado. Quem são as forças coadoras do Estado? Forças armadas, principalmente. O plano não está, e a feitura do plano foi feita por quem? Pelo ex-secretário especial dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci, ex-militante da mais violenta organização terrorista comunista, a ALN, em ação nos anos 60 e 70, caracterizada por assassinatos, assaltos a bancos e a carros fortes, sequestros e ações de guerrilha. Como vem, é um camarada bastante intelectual. A ex-ministra Dilma Rousseff, que era a ministra da Casa Civil, que tinha a obrigação de levar o plano para o presidente assinar, depois de lido, examinado, achado conforme, foi a responsável pela aprovação primeiro do plano. E enviou para o Lula, que o assinou. Houve a reação das Forças Armadas, do clero, da imprensa. Então ela disse que não tinha lido e o Lula disse que não sabia do que se tratava, para você. Ele tinha assinado sem ler. Não sabia do que se tratava. Ele nunca sabe do que se trata, o que é, se não ouviu, né? Nunca falou com ninguém. Vanucci, lobo em pele do cordeiro, vinha se notabilizando com medidas que propunha e que tinham a finalidade de quebrar os liames tradicionais da sociedade brasileira, modificando valores e dividindo-a segundo a estratégia gramscista, incitando a luta de classe. Vamos ver se eu acerto aqui, hein? Em 2007, ao final da 13ª reunião do Foro,
ficou evidente que o Foro de São Paulo deve atuar para impedir que as forças da direita tenham um imperialismo. Só por isso, só pela linguagem, a gente reconhece que o trabalho é um trabalho racista. Impedir que as forças da direita do imperialismo recuperem o controle político quase que totalmente perdido na região. Por quê? Porque nós mostramos aí que a maioria dos governos já são socialistas, marxistas, socialistas liberais. Defender os processos de democracia revolucionária em março. Democracia revolucionária em março, democracia revolucionária, para o gramicismo é a mesma coisa que ditadura do proletariado. Empregar toda a sua força internacionalista e solidária com Cuba e com os governos democráticos, entre aspas, de esquerda. Como se houvesse governo democrático de esquerda. O Lula mandou uma mensagem ao 16º foro realizado na Argentina em 2010, e ele afirma textualmente: as transformações pelas quais passaram a América Latina e o Caribe nessas 2 décadas, muito tem a ver com os debates que realizamos no Foro de São Paulo. Hoje, nossa região vive uma situação radicalmente diferente daquela de 20 anos atrás. Muitos do que nós encontramos no passado, nas reuniões do Foro de São Paulo, como forças de oposição, hoje somos governo e estamos desenvolvendo importantes mudanças em nossos países e na região como um todo. Experiências como a Unasul e a Comunidade da América Latina e do Caribe são herdeiras dos debates que levamos ao Foro. Ele não levou ao Congresso Nacional, ele levou ao Foro de São Paulo. Nesse mesmo foro, foram apoiadas as iniciativas de governo da região que tentam aumentar o controle do Estado no setor de comunicação social. Segundo a resolução do foro, a lei de mídia, aprovada na Argentina em 2009, deve ser uma referência imprescindível para os demais países. A Argentina, além de dividir as concessões igualmente entre o Estado, movimentos sociais e o setor privado, ela obriga o grupo Clarim, o que é o maior do país, a se desfazer de licenças de transmissão de TV e rádio. Por que o grupo Clarim? Porque é o grupo que se opõe ao governo da Cristina Kirchner. A norma contribui para a pluralidade e diversidade de vozes, segundo o foro, e demonstra que o Estado deve ter um papel de protagonista na política do setor e precisa colocar limites na concentração dos meios. Mas, meus senhores, vê um documento agora do PT. Vê um documento agora do PT que é bastante esclarecedor do que só ia acontecer com o foro e com o próprio PT. Esse documento ele foi feito pelo PT para ser enviado como fonte de consulta para o foro de 2012, realizado em Caracas, na Venezuela, ainda sob a presidência do Hugo Chávez. E esse documento é revelador dos intentos do PT e de acordo com as diretrizes do foro. Vejamos: instrumentalização de organizações da sociedade civil para que o PT continue no comando da nação, consentânea com as diretrizes de atuação do Foro de São Paulo para todos os seus integrantes. O PT, ele não considera que conquistou o poder. Ele considera que conquistou o governo. Ele diz que só terá conquistado o poder na hora em que ou ele continue a permanecer no governo indefinidamente, ou se for substituído por um outro governo que não do PT, que não da mesma ideologia do PT, mas que não tenha condições de reverter
as modificações estruturais e ideológicas que o PT tenha feito. Então, vejamos aqui. O PT terá de dedicar-se com mais empenho a organizar as camadas populares, em particular os trabalhadores associados em sindicatos, movimentos populares urbanos e rurais, associações femininas, movimentos de juventude, instituições esportivas e culturais e o sem número de formas criadas por iniciativa das camadas, das classes e camadas populares. Isso é organizar as classes subalternas para a luta de classe, buscando a conquista da hegemonia da sociedade. Isso é, buscando a preponderância moral, intelectual, ideológica e política. A primeira assertiva do documento explicita a necessidade de se instrumentalizar organizações variadas da sociedade civil para que o PT continue o comando. Vejamos o próximo, dia 4. Somente com a participação ativa dessas camadas populares, o PT e o governo poderão vencer as resistências que os setores conservadores, aí conservador se refere mais à classe média, na sociedade, no Congresso, e inclusive em setores do aparato do Estado, compreende-se forças armadas, colocam as reformas indispensáveis ao plano de desenvolvimento econômico e social e que façam do Brasil, olha aqui o mascaramento, a ilusão, que façam do Brasil um país verdadeiramente soberano, está sujeito à Folha de São Paulo, independente, está sujeito à Folha de São Paulo, e com um povo material e culturalmente avançado. A secretária de Relações Exteriores do partido, ainda nesse documento que foi feito para o Foro de São Paulo, na reunião de Caracas, ela é muito esclarecedora. Vejam o que ela diz. A conquista do governo não garante a conquista do poder. O objetivo do partido do governo seria, portanto, atuar na alteração da correlação de forças. O que Gramsci chama de correlação de forças? É a correlação de forças dentro da sociedade civil, onde se dá a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Correlação de forças, ou seja, deslocar a burguesia como classe hegemônica e dominante e transferir o poder em suas variadas formas, político, econômico, cultural, às classes trabalhadoras. Então, tudo isso que o PT hoje faz, políticos assistencialistas, programas, etc. e tal, a organização das classes mais desfavorecidas, tudo isso diz a isso. Então você vê o seguinte, isso se trata do Bolsa Família de uma forma, uma política assistencialista, de uma forma de manipulação de uma classe mais desfavorecida. E outra coisa, é uma forma também dele continuar a galgar o governo pela via eleitoral e não uma via violenta, porque eles criaram o maior curral eleitoral que esse país já conheceu, mesmo em se considerando os coronéis antigos do Nordeste e do interior de Minas. São, se não me engano, anualmente 22 bilhões de reais destinados ao Bolsa Família. São 40 milhões de pessoas. Você sabe o que são 40 milhões de pessoas? É mais que um terço do eleitorado brasileiro. Você acha fácil derrotá-los via eleitoral? Agora você tem o Bolsa Presídio, você tem não sei o quê, não sei mais o quê, não sei o quê. Acha difícil, acha fácil derrotá-los eleitoralmente? Urna eletrônica? Acho difícil. A Comissão Nacional da Verdade é a coisa mais ilegal, a atuação dela é a coisa mais ilegal que eu já vi. Eu não sei como aqueles caras que estão lá, inclusive se dizem juristas, têm
não têm a vergonha do que fazem. Então vamos ver, tem uma lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade. A lei, ela manda que a Comissão da Verdade, ela busque a verdade histórica como uma memória do país, como uma memória do país. E a lei é clara, ela delineia que isso deve ser feito em relação não só aos agentes do Estado, como também ao outro lado, aos agentes do outro lado. Está claro na lei. Então, através de uma medida administrativa, eles alteraram a lei. Como uma medida administrativa publicada no Diário Oficial pode alterar uma lei? Jamais. Quando o senhor Gilson Dipp e o senhor Carlos Dias assumiram no primeiro dia os seus postos na comissão, declararam no Globo, eu escrevi um artigo sobre isso, declararam no Globo que a Comissão da Verdade, ela tinha que analisar os crimes e as ações cometidas de ambos os lados. Porque isso, inclusive, na época em que a lei ia ser dada a conhecer, ela não tinha ainda sido oficializada, o Nelson Jobim, para criar uma certa empatia com os militares, ele gritou contra isso. Então eles chegaram para trás, o Vanucci chegou para trás, o governo e tal, e disseram que ambos os lados seriam examinados pela lei. Então, depois que passou isso, somente os agentes do Estado. E eles, então, formularam isso através de uma medida administrativa, como eu já falei, que não é legal. Então, a medida administrativa está modificando uma lei. Bom, segundo lugar, a lei diz que todos os componentes da comissão têm que ser isentos. Isentos. E nenhum deles é isento. E por que não é isento? Porque todos eles participaram do outro lado, nos anos de 64. Todos eles. Inclusive esse cretino desse Paulo Pinheiro, que é do Itamaraty, Paulo Sérgio Pinheiro. Eu vi num programa Roda Viva no canal TV Educativa, né? Em que ele é sumamente cínico, aceitando mentiras, honestando ilegalidades. E não só ele, como os demais. Essa Rosa agora que está presidindo a comissão, ela foi advogada de terroristas, torturadores, e todos eles são do lado de lá. Então não existe isenção da parte dos nomeados. Então é ilegal a lei. É ilegal a lei. Outra coisa, a lei não tem caráter persecutório e jurisdicional. Ninguém que está ali na comissão pode mandar prender, pode mandar investigar. E eles fizeram uma movimentação junto ao Ministério Público, porque tem inclusive elementos de procuradores do Ministério Público que fazem parte aí de uma associação pela liberdade, Brasil Libertário, não sei o quê, que são todos marxistas e querem ver os agentes de Estado no pelourinho. E esses camaradas deram a volta na lei e conseguiram arrastar obrigatoriamente alguns oficiais para que depusessem na Comissão da Verdade. Essa comissão é toda ilegal. E o problema é que a lei não está sendo respeitada no país. E isso tem a conivência do governo. E quem teria que exercer os seus deveres constitucionais, nesse caso, não está exercendo. Então nós estamos vivendo não um Estado democrático de direito. Não existe Estado democrático de direito hoje aqui. Porque
porque a lei não é seguida. Quando esses promotores, por exemplo, acionam determinados oficiais por questões de sequestro, e vem com problema de sequestro continuado, não sei o quê, ilegalmente, porque isso já estava pacificado no âmbito da justiça. Os camaradas que desapareceram, as famílias receberam o atestado de óbito para que elas pudessem receber o dinheiro pela participação deles na guerrilha, na subversão e etc. E ó, é tudo que não acaba mais. Então isso é uma vergonha. Agora, é uma vergonha porque nós não vivemos num Estado democrático de direito. Não vivemos. Não vivemos. O objetivo do partido é o governo. A conquista do governo não garante a conquista do poder. Eu já havia me referido a isso aqui. O objetivo do partido no governo seria, portanto, atuar na alteração da correlação de forças. Ou seja, deslocar a burguesia como classe hegemônica e dominante e transferir poder em suas várias formas, político, econômico, etc., às classes trabalhadoras. Vamos adiante. Continua a secretária de Relações Internacionais do PT no documento. Não se trata aqui de pensar em uma alteração de correlação de forças que gradualmente nos conduza do capitalismo ao socialismo, mas em um processo de acumulação de forças que em algum momento possa tornar possível a ruptura desejada. E o que é ruptura, minha gente? É a ação revolucionária, a luta armada, vulgar e a tomada do poder. Então veja que o objetivo do partido não pode ficar só nessa alteração da correlação de forças entre proletariado e burguesia. Precisa ir além disso. Além de alterar a correlação de forças, ela precisa acumular forças. E vamos ver ainda no próximo aqui. E ela continua. O reconhecimento dessa falta de transparência efetiva de poder aos trabalhadores é importante porque a presença da esquerda no governo, pela via eleitoral, por mais que queiramos duradoura, pode ser transitória. Então ela não se ilude. Isso faz com que seja necessário que as mudanças se convertam em transformações estruturais de difícil reversão por parte de governos de direita que nos possam suceder. Isso é o governo que está no poder hoje. É política dele. É política dele. Mais ainda, tal reconhecimento é importante para ampliar a consciência, a capacidade de organização, a intervenção social e a luta dos trabalhadores, de modo que a acumulação de forças possa possibilitar a conquista não apenas do governo, mas também do poder. Olha aqui, ó. Consciência, capacidade de organização. Vimos lá naquele dia 4, atrás, organização, não me lembro do que ele falava, de estudantes, organização disso, organização daquilo, etc. É isso aí. É a acumulação de forças, para que ele possa fazer a revolução, se necessário, violenta, para a tomada do poder. E eles todos já têm um braço armado. Se vocês pensam que o MST é o quê? O MST é organizado, formado, conscientizado como uma força para a luta armada. Nos acampamentos do MST existem cartilhas de guerrilha. A figura de Che Guevara é venerada. Eu comandei uma DE no centro de ação do MST, Cruzal. Tive a oportunidade de visitar acampamentos, não como general, mas como um civil que estava passando por lá. Há escolas de formação
que fazem doutrina, que fazem a doutrinação ideológica de meninos, de rapazes. Isso está acontecendo no país. E no país inteiro. O MST tem milhares de militantes. E é impressionante como eles têm uma capacidade logística. E em uma manhã eles mobilizam milhares de indivíduos e levam para outro lugar. Essa é a realidade do país que muita gente não quer ver, mas a realidade está aí. No Brasil há um importante esforço no sentido de consolidar a CMS, vejam os movimentos sociais. Consolidar a CMS, Coordenação dos Movimentos Sociais, que hoje integra os movimentos sociais mais representativos do país, a recente instalação de uma comissão de movimentos sociais, junto ao grupo de trabalho do Foro de São Paulo. Mostra que estamos atentos aos desafios de consolidar estruturas próprias para o diálogo partidário com os governos e movimentos sociais. Como disse a companheira Dilma Rousseff em seu discurso ao Diretório Nacional do PT antes de assumir a presidência da República, em um terceiro período de governo, é essencial aceitar as relações entre o partido, o governo e os movimentos sociais. Trincheiras de uma mesma luta. Espaços estratégicos para o mesmo projeto. Ela não diz qual é o projeto. Vocês não tem um projeto aí, o nome do projeto. Espaços estratégicos para o mesmo projeto. Essencial o projeto para a transformação de nossa sociedade. O presidente da República. Dizem que ela é bobinha? Está aqui, ó. Sabe de tudo. Sabe de tudo. Aqui, os senhores têm uma afirmação, ainda nesse documento, em relação a esse documento, do assessor para relações internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, trotskista sumido. As mudanças profundas que vem experimentando nosso país há anos, sobretudo onde as esquerdas estão no governo, são resultado de dinâmicas internas. Evidentemente, no entanto, elas também são consequência de um processo político coletivo que teve no foro um lugar privilegiado. A Unasul, a CELAC, a Telesul, a ALBA, todas essas iniciativas foram gestadas no ventre do Foro de São Paulo. Bem, meus senhores, era isso que eu tinha para falar sobre o Foro de São Paulo. Mostrar aos senhores o que é o Foro de São Paulo na busca de uma alternativa aos modelos neoliberais da nossa região. Agora, existe uma coisa muito mais importante que eu não ia até abordar aqui nessa apresentação, mas eu tenho a obrigação de abordar. E é o Foro Social Mundial. O Foro Social Mundial, ele não está separado do Foro de São Paulo. O Foro Social Mundial, ele nasceu no ano de 2001. E quem criou o Foro Mundial Social foram dois ativistas políticos do PT. E por incrível que pareça, dois homens de dinheiro. Um é um industrial e empresário chamado Oded Grajew, um judeu que foi criado no Brasil, e o outro chama-se Francisco Whittaker, de uma família tradicional milionária de São Paulo. Bom, esse judeu, ele disse que teve uma ideia, e a ideia dele era o seguinte: era contrapor ao Fórum de Davos, Fórum Mundial de Davos, onde se trata da economia mundial,
um fórum social mundial em que se discutisse aquilo que não era discutido em Davos e que era importante para a humanidade. Direitos humanos, ecologia, os temas que estão colocados aí e que são maneiras de iludir, de mascarar, etc. E de conscientizar. Bom, o que fizeram eles? Saíram daqui, foram a Paris para perguntar ao diretor do Dialogue, Le Monde Dialogue, que é um jornal de esquerda francês, Le Monde Diplomatique, que é um jornal de esquerda francês, se seria adequado eles criarem um fórum daquele. Acontece que o Le Monde Diplomatique, ATTAC, que é uma associação de transferência de taxas para cidadãos, de esquerda radical pelos dois, já haviam instituído um movimento na base de fóruns que se contrapunham a todos os eventos realizados no mundo, principalmente de natureza norte-americana, econômicos, e chegavam lá e quebravam o pau e acabavam até com as assembleias, fóruns e etc. O que fizeram esses dois elementos do PT? Foram lá pedir a opinião do diretor, do editor do Le Monde Diplomatique e do diretor do ATTAC, se seria interessante criar uma organização no Brasil que seria um fórum mundial social, organizado em rede, onde a hierarquia não é muito forte, né? E que congregaria as associações de esquerda do mundo inteiro, no sentido de se opor ao neoliberalismo. E eles então tinham como objetivo criar uma sociedade contrária a tudo aquilo que preconizavam as sociedades neoliberais. Esse movimento, ele se chamou de um movimento altermundialista, um movimento que congrega socialistas, comunistas e também anarquistas. E a linha mais forte dentro do movimento é a linha anárquica. É a linha anárquica. E o movimento prevê a criação de uma sociedade comunista de imediato, sem tudo aquilo que é preconizado pelas outras linhas comunistas. Acumulação de força, etc. Como prevê, por exemplo, a estratégia revolucionária gramscista? Organização de um partido, consolidação do partido, a busca da hegemonia na sociedade civil e, finalmente, a tomada do poder. Não, eles querem a passagem do que existe hoje diretamente para uma sociedade anárquica comunista. Mas o comunismo, onde não há o Estado, não há sociedade de classes, não há as classes, e que, em matéria de economia, os meios de produção pertencem à associação dos proprietários, associação de proprietários, que são livres para se associar da maneira que quiserem. Bom, vejam, senhores, eles declararam, esses dois indivíduos, o Francisco Bittencourt e o empresário Odete Grèce, não sei falar aqui o nome, não sei, hein? Grajev, esse entendeu? Eles falaram que o movimento que eles estão criando é um movimento apartidário. Nada de apartidário.
Inclusive eles foram lá, conversaram com o Dasein, que é um dos diretores do movimento, diretor do Le Monde e da ATAC, e os franceses propuseram aos brasileiros que eles fizessem o primeiro Fórum Mundial Social em Porto Alegre, no Brasil. E por que em Porto Alegre? Pelas iniciativas, inovações da política de Porto Alegre. É que lá já foi Olívio Dutra, governo do PT, e que apoiou com dinheiro e que apoiou violentamente o primeiro Fórum Mundial Social. E o pior, esse fórum que era realizado anteriormente pela ATAC e pelo Le Monde Diplomatique, ele inclusive tem a interferência e influência de organizações terroristas islamistas muçulmanas. Tanto é que um dos dirigentes dessas organizações terroristas muçulmanas esteve aqui no Brasil no primeiro Fórum Social Mundial. Bom, meus senhores, este é o maior projeto de todos os tempos de conscientização política de massas e de controle de massas. Bolado pelo PT, estabelecido pelo PT e pelo Fórum de São Paulo. Tanto é que na segunda reunião, também aonde? Em Porto Alegre. Por quê? Porque era uma cidade inovadora? Não. Eu estava lá, Tasso Genro, que inundou o Fórum de dinheiro público, dinheiro nosso, levou para lá Frei Beto, Teologia de Libertação, toda a esquerda clerical, levou uma série de agitadores brasileiros para isso. E para lá, nesse segundo fórum, já se reuniram centenas e centenas de militantes, não sei quantas centenas de organizações de todo o mundo. E lá nesse fórum, nesse segundo fórum, houve uma reunião do Comitê Executivo do Fórum de São Paulo para tomar conhecimento do Fórum Mundial Social. Tomar conhecimento de uma coisa que ele já estava cansado de saber o que ia acontecer e que estava no controle. Bom, o que acontece com o Fórum Mundial Social hoje? O Fórum Mundial Social hoje já se realizou em vários países do mundo. Vários países do mundo. E há foros que são centralizados. Os assuntos são centralizados. E há foros, por exemplo, como o de 2012, que tem, como por exemplo de 2012, 57 foros diferentes, direcionados para determinadas classes, direcionados para determinadas atividades, de maneira que essa conscientização possa ser feita de uma forma mais eficiente. Já tivemos o foro na África, já tivemos o foro na Europa, já tivemos várias vezes o foro no Brasil. E a nossa imprensa venal, marxista, esconde todas essas reuniões do foro. Quando falam sobre o foro, falam de coisas bizarras, de coisas jocosas, mas não falam o que é o Fórum Mundial Social. Eles têm hoje uma arma poderosíssima de conscientização da juventude. A juventude é que tem força, a juventude é que vai para a rua, a juventude pode pegar em arma, a juventude sobe o morro tranquila, desce o morro tranquilo. Estão conscientizando empresários com essa lenga-lenga de que estão preocupados com a ecologia
a salvação do mundo por causa do problema do carbono, e todo mundo está embarcando na onda do Fórum Mundial Social e não sabe do que se trata. E o senhor Grajew e o senhor Ortega, aqui no Brasil, falam que o movimento é apartidário. Meus senhores, isso é também Fórum de São Paulo. Só que é um Fórum de São Paulo super ampliado. Nós estamos agora falando de uma coisa a nível global. Conscientização de massas a nível global. Conscientização, impregnação ideológica da nossa juventude a nível global. Eles, inclusive, estão chamando o Fórum Mundial, os outros elementos marxistas, leninistas, gramicistas, estão chamando o Fórum Mundial Social de Internacional Rebelde. E essa Internacional Rebelde, ela reproduz a primeira internacional, praticamente, de 1886, se não me engano, 1884, que era composta das mesmas correntes que o Fórum Mundial está sendo composto. Anarquistas, socialistas de diversas tendências e comunistas. Vejam que eles mantêm as palavras, jogam com as palavras marxistas, socialistas e comunistas, mas na realidade é uma coisa só. Mas eles jogam com isso, traz a confusão e afastam o indivíduo do pensamento. Isso aqui é marxista, leninista, isso aqui é trotskista. Não. É também um tipo de organização comunista. Só que tem que, ao invés de passar por todas aquelas fases, para criar a transformação da sociedade imediatamente no Estado comunista. Isso é um Estado sem classes, que não há classes, não há o Estado, a figura do Estado, e os meios de produção são dominados pelos proprietários, pela associação dos proprietários. E esses daí se tornam proprietários de forma livre. Esses, professores, é o Fórum Mundial Social. Eu acho que cada um dos senhores, como todos nós aqui, nós temos uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo hoje no mundo. Porque nós temos os nossos netos, nós temos os nossos filhos, e nós não lutamos como eles lutam. Nós vivemos em casa, nós não queremos ir para a rua, nós não protestamos. Nós ficamos calados, aceitamos calados, não respondemos, não confrontamos. Por que as Forças Armadas já não estão confrontando a situação que está aí? Tinham que confrontar. Não digo confrontar com armas na mão, não. Mas confrontar inicialmente. Olha, isso aqui não é constitucional, não aceitamos. Não estou dizendo que vai para a rua, que vai dar golpe, não é isso não. É confronto, mas com base na lei. Não aceitamos isso. Esse movimento aqui é um movimento marxista, leninista e gramscista. Ele está querendo acumulação de força com isso. Ele diz, tem que conhecer para poder então chegar lá e falar. Os senhores viram aqui, ela falou, mas não colocou ali o que era imprescindível. Mas eles entenderam. Eles entenderam. Bom, deixa eu dar uma palavrinha aqui, eu esqueci de falar, que no Fórum Social de 2009, em Belém, estavam presentes Lula e Dilma Rousseff, que fizeram apologia para Cuba. Eu tenho esse filme, se quiser depois eu posso te passar. Eu trouxe para vocês aqui, inclusive, escrito, mas eu cansei de
dizer. Não gosto, eu gosto de estar aqui, do jeito que eu estou. E eu trouxe inclusive os vários fóruns mundiais sociais que foram realizados. Então todos eles aqui, eu levantei todos eles, um trabalho danado. Fui para a internet, levantei todos eles. Então todos eles aqui. Os senhores, se lerem, os senhores ficam bobos de ver o que eles estão fazendo em matéria de conscientização da juventude, das massas, de intoxicação ideológica desse pessoal. Impressionante, impressionante. Bom, eu gostaria então de agradecer aqui a atenção dos senhores, né? E desculpe se sou enfático demais, mas eu trouxe aqui para os senhores a minha verdade. A minha verdade. Não estou dizendo que seja a verdade dos senhores. Os senhores têm conhecimento, os senhores têm um processo de elaboração mental sofisticado, né? E os senhores podem pegar tudo aquilo que foi dito aqui e elaborar mentalmente, concordar ou não comigo. E isso aí é que faz o debate realmente democrático, né? Eu acho que do confronto de ideias é que a gente vai ver a luz no final do túnel. Mas é preciso que alguém levante pelo menos essas ideias, como eu estou levantando aqui. Eu nunca vi ninguém falando numa palestra sobre o Foro de São Paulo ou sobre o Foro Social Mundial. Nunca vi. Eu nunca vi isso tratado em determinados locais que têm a obrigação de tratar dessas coisas. Nunca vi.